Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar as nossas aulas de 2021. Nossa primeira aula de 2021, a gente vai tratar sobre números racionais. E o que são números racionais? Bom, números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Essas frações elas são compostas de números inteiros, tanto em cima quanto embaixo. E lembrando que o número de baixo não pode ser igual a zero, certo? Então, quem pertence ao conjunto dos números racionais? Bom, pertence ao conjunto dos números racionais os números naturais, certo? Então, todos os inteiros positivos. Todos os inteiros também, tanto os positivos quanto os negativos. Todas as frações. Todos os números decimais, tanto os números decimais finitos quanto os números decimais infinitos. E as porcentagens. Por que todos esses pertencem ao conjunto dos racionais mesmo? Então, porque todos eles eu posso transformar, posso escrever na forma de uma fração, certo? E como é que a gente representa esses números na reta numérica? Bom, vamos começar então. Vamos começar com o 3, ó. Como é que a gente representa o 3 na reta numérica? Bom, eu tenho que achar, né, a minha reta numérica, normalmente, assim, ela vai ser feita por números inteiros. Se ela for mais detalhada, daí a gente tem que pensar em cada um. Mas nesse caso aqui, a gente está com uma reta numérica composta pelos números inteiros. Então, o 3, bom, o 3 basta que eu ache o 3. Então, lá eu vou marcar o ponto, ó. Tá aqui à direita do zero, certo? Vou fazer o risquinho para não ter que escrever de volta. Vamos trocar de cor aqui e vamos fazer o zero agora. Então, onde está o zero? Bom, vamos marcar o ponto. O zero, lembrando, né? Ele seria o meio da nossa reta numérica. Vamos mais um, vamos de vermelho agora. Menos 2. Onde está o menos 2? Bom, menos 2 está aqui também, porque todos os inteiros estão marcados, né? Então fica mais fácil. Agora a gente vai começar a marcar os mais diferentes, vamos dizer assim. Então, vamos pensar o seguinte, olha só. Menos 0,75. Onde estará o menos 0,75? O menos 0,75, pessoal, ele vai estar entre o 0 e o menos 1, tá? E como é que a gente sabe disso? Bom, porque ele é zero, né? 0, alguma coisa. E como ele é negativo, ele tem que estar para o lado esquerdo do zero. Tá, e como é que a gente vai fazer? Bom, primeira coisa que eu sugiro para vocês é sempre marcar a metade do intervalo. Então, eu vou fazer de amarelo aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Então, aqui bem no meio, a gente vai ter o menos 0,5. Certo? Então, se aqui no meio eu tenho menos 0,5, né, a metade entre o 0 e o menos 1, significa que o menos 0,75 ele vai estar à esquerda desse menos 0,5. E, para ser mais precisa, exatamente na metade. Então, aqui, vou fazer meu ponto primeiro e depois eu marco. Menos 0,75. Certo? Vamos para o próximo. Bom, próximo é uma fração. O que nós vamos fazer para marcar esta fração aqui? Menos 11 sobre 5, né? Menos 11 quintos. Bom, para marcar fração, gente, tem mais de uma forma de fazer, tá? Mas eu sugiro para vocês que vocês utilizem a representação decimal. Então, a gente transforma primeiro esse número em número decimal para saber quanto vira. E depois disso, a gente marca na nossa reta, tá? Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 11 quintos. 11 dividido por 5. Então, tá. 11 dividido por 5. Quanto é que dá isso? Né?
Dá 10 aqui. Sobra 1. Boto a vírgula. Vem um 0. Dá 2 de novo. E sobra 0. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2,2. Então, o 11 quintos é a mesma coisa que 2,2, mas não dá para esquecer do sinal. Então, menos 2,2. Beleza? E onde é que a gente vai marcar esse menos 2,2, então? Ele vai estar entre o menos 2 e o menos 3. Então, ele vai estar aqui, nesse intervalinho aqui, certo? Vou pegar o amarelo novamente para poder fazer o meio, né? Que seria o quê? Seria o menos 2,5. E aí eu posso perguntar para vocês, menos 2,2 vai estar mais perto de menos 2,5 ou de menos 2? Bom, eu espero que vocês me respondam que está mais perto do 2, né? Do menos 2. Então, aqui bem no meio teria o menos 2,25. Então, eu vou um pouquinho para cá e marco o meu número. Só que, detalhe importante, eu estou pedindo para tu representar esse menos 11 quintos aqui, né? Então, por favor, representem o que está pedindo no exercício. Não está pedindo menos 2,2, está pedindo menos 11 sobre 5. Feito? E agora vamos para o último, não menos importante, que é os 7 terços aqui. Bom, os 7 terços, mesma história. Vou fazer a divisão dele aqui do outro lado, tá? Então, 7 dividido por 3. Lembrem sempre que é o de cima dividido pelo de baixo. Então, dá 2 vezes, que dá 6. Sobra 1. Botei a vírgula, posso colocar o 0. 3, né? Que dá 9. Vai sobrar 1. E aí, como eu já botei a vírgula, posso botar um 0 aqui novamente, que vai dar 3 de novo. E vai dar 9 de novo. E aqui a gente vai chegar numa dízima periódica, porque isso aqui vai seguir o resto da vida, né? Então, é 2,3333. Então, 2,3333, onde é que vai estar? Mesmo esquema do que a gente fez antes. Então, vou pegar o amarelo, vou marcar, como agora é positivo, entre o 2 e o 3. Então, entre o 2 e o 3, eu vou, para me localizar aqui, eu vou colocar o 2,5, certo? E o 2,333, ele vai estar antes do 2,5, mas mais perto do 2,5 do que do 2. Então, basicamente, vou fazer um risquinho aqui e vou escrever a minha fração. 7 sobre 3. Certo? Então, assim que a gente faz a representação na reta numérica dos números racionais. Vamos para o próximo. Valor absoluto ou módulo. Bom, o que é um valor absoluto ou o que seria o módulo de um número, tá? O módulo, gente, é a distância do ponto associado àquele número até o zero, tá? E como é que a gente calcula isso, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que não existe distância negativa. Então, o módulo ele sempre vai ser um valor positivo, certo? Então, por exemplo, menos 2. Menos 2 é um número negativo, mas o módulo do menos 2 é a mesma coisa que eu perguntasse para vocês qual é a distância do menos 2 até o zero. Bom, a gente pode fazer, né? Só uma ideia aqui. Então, aqui vai estar o zero, aqui vai estar o menos 2 e aqui vai estar o menos 1, certo? Então, a distância seria 1 e 2.
Então, por isso que o módulo de menos 2 é 2, porque sempre vai ser um número positivo. E daí, da mesma forma, o módulo de um número positivo também vai ser positivo. Então, o módulo de 7,88 vai ser exatamente 7,88. Módulo de menos 1/7. Bom, o módulo de menos 1/7 vai ser o número positivo relacionado, então 1/7. E o módulo de mais 5 também vai ser o número positivo relacionado, que é o 5. Lembrando, né? Tanto faz se tem sinal de positivo ou se não tem sinal nenhum, sempre é positivo. Só vai ser negativo quando tiver o menos na frente. Então, sem dúvidas até aí, né? Vamos continuar. Números opostos ou simétricos. Bom, números opostos ou simétricos têm uma pequena diferença entre o módulo, porque nesse caso aqui a gente vai poder sim ter números positivos e números negativos, tá? Então, são números que possuem o mesmo módulo, certo? Então, são o mesmo módulo, mas representam sinais diferentes. Então, quem é o número oposto do menos 4? Bom, se o menos 4 está para este lado de cá, o zero vai servir como um espelho, tá? E aí a gente vai lá para o outro lado. Então, o oposto de menos 4 vai ser exatamente mais 4. Da mesma forma, a gente vai ter que o oposto do mais 4 vai ser o oposto lá, ó, em relação ao zero, que vai ser o menos 4, certo? Então, alguns exemplos para vocês. Menos 2 e 2 são opostos. Por que são opostos? Porque, bom, o menos 2 está para cá, né? E na mesma distância do zero, só que para o outro lado, tá o mais 2. Então, eles são números opostos. Beleza? 7,88 e menos 7,78 não são simétricos. E aí, por que não são simétricos, não são opostos? Bom, nesse caso aqui é porque tem que ser o mesmo número, tem que ter o mesmo módulo. Então, como a gente tem um 8 aqui, ó, e um 7 aqui, não tem o mesmo módulo. Se não tem o mesmo módulo, não pode ser oposto simétrico. Logo, eles não são, mesmo que um seja positivo e o outro negativo. Outro exemplo que não são opostos. Menos 1/5, tá? E 1/7. Por quê? Mesma história do módulo. Eles não têm o mesmo módulo, eles não são o mesmo número, né? O módulo deles não é igual. Então, se o módulo deles não é igual, eles não são opostos. E por último, menos 1/5 e 5. Também não são simétricos. Vamos lembrar, quem é o oposto de menos 1/5, né? Seria 1/5. E quem é o oposto de 5? Menos 5, tá? Feito, vamos para a próxima parte. E aí a gente entra em operações. Operações com números racionais. Então, aqui a gente vai ter mais, menos, multiplicação, divisão, potência e raiz. Vamos começar com soma e subtração, tá? Vamos lá. 4,47 mais 69,3. Bom, para fazer esta conta, o que vamos fazer? Lembrando, quando a gente tem dois números decimais, a gente vai botar vírgula embaixo de vírgula. Então, 4,47 mais. Posiciona a vírgula embaixo de vírgula primeiro para a gente não correr o risco de se perder, tá? O 3 vai à direita e o 69 à esquerda. E aí eu faço a conta, tá? Resposta, então, 73,77. Tá, e tá tudo bem até aí, né? A ideia aqui é positivo mais positivo. Então, soma as duas coisas e deu essa coisa linda aqui. E agora nós temos um negativo mais um negativo. Então, eu tenho uma dívida mais uma dívida. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se eu tenho duas dívidas, significa que eu não paguei nada, gente. Vou pensar em banco mesmo, tá? Se eu tenho uma dívida e outra dívida, não estou pagando nada. Então, eu vou continuar devendo.
certo? Vou deixar o meu menos aqui já. Mas quanto eu vou dever? Esta é a pergunta. E como eu tenho uma dívida mais uma dívida, eu vou fazer conta de mais. Então, eu vou ter que fazer 2/3 mais 1/4. Ai, professora, mas isso faz sentido? Claro que faz. Pensem no banco, pensem no dinheiro, certo? Então, nós vamos ter uma dívida maior, certo? Por isso, a conta de mais. E para fazer esta conta aqui, eu espero que todos vocês saibam, ou se não souberem, tem vídeo já no canal sobre fazer conta com fração, né? Então, eu vou deixar aqui em cima, depois, caso vocês tenham alguma dúvida, deem uma olhadinha, tá? Vamos começar fazendo MMC de 3 e 4, que dá 12, certo? Abrimos aqui duas frações. E agora nós vamos relacionar as frações. Então, 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2 dá 8. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1 dá 3. E aí, como os denominadores são iguais, a gente vai somar em cima e deu 11/12. Então, aqui vai ficar menos 11/12, certo? Próximo exemplo, 7/2 mais 0,9. Aqui, pessoal, a gente pode fazer de duas maneiras diferentes. Ou a gente transforma os 7/2 em um número decimal, ou transforma o 0,9, né, o 9 décimos, em uma fração. E fica a critério de vocês, que vocês acharem mais fácil, tá? No meu caso, eu vou fazer, como eu acabei de fazer uma fração, eu vou fazer em número decimal. Então, primeiro eu vou transformar os 7/2 em um número decimal para fazer a conta, tá? Então, na verdade, o que eu quero fazer aqui é 3,5 mais 0,9, 4,4. Certo? E, por último, não menos importante, nós temos esse exemplo aqui de um número inteiro mais uma fração. Nesse caso aqui, né, basicamente a gente vai botar o 1zinho embaixo desse 5 e fazer a conta. Mas, antes de fazer a conta, é importante que a gente tire esse parênteses. Por quê? Porque a gente tem um sinal antes e um sinal depois, tá? Então, quando a gente tem um sinal de mais e menos, assim, um antes do outro com parênteses, é importante que a gente tire do parênteses primeiro. Então, vamos dar uma pensada aqui, ó. O menos 5 eu vou repetir, né? Já vou deixar ele sobre o 1 para facilitar. E mais com menos. Bom, o mais, gente, ele não troca o sinal de dentro. Se ele não troca o sinal de dentro, continua sendo negativo. Tá? E aí a gente tem o mesmo esquema ali de cima, que nós temos dois números negativos. Então, a gente vai ter uma dívida mais outra dívida, que vai continuar sendo uma dívida, e vamos fazer essa conta aqui. Então, 5/1 mais 1/7. Então, aqui ficou a resposta, ó, menos 36/7. Certinho? Vamos continuar então. Ainda vamos estar falando sobre soma e subtração, só que agora a gente vai dar uma variada nos sinais. Então, agora a gente tem um número positivo e um número negativo. Nesse caso aqui, basicamente eu vou fazer a conta. Então, 3,5 menos 3,5. Aí alguém pode me dizer, ah, senhora, mas é o mesmo número, né? Sim, é o mesmo número. Por isso que vai dar exatamente zero. Preciso escrever 0,0 aqui? Não, né, gente? Só o zero tá mais do que bom. Próximo. Menos 8/3 mais 2/5. Bom, temos um número negativo e um número positivo agora. E o que acontece?
no caso, pensando num caso qualquer, assim, que eu não sei quem é maior que quem, eu também não quero ver quem é maior que quem. Basicamente, repete todo o esqueleto aqui, tá? E vamos fazer o MMC direto e depois a gente vê o que faz. Então, MMC de 13,5 dá 15, certo? E aí a gente vai fazer a relação primeiro. Então, lembrem, deixei o menos aqui, que é da primeira fração, o mais da segunda fração e as duas frações. Então, 15 dividido por 3 dá 5, vezes 8 dá 40. E 15 dividido por 5 dá 3, vezes 2 dá 6. Lembrando, os dois de baixo são iguais, então a gente mantém aqui o 15. E agora a gente vai pensar nos números de cima. E aí a gente vai deixar os sinais como se eles fossem do número de cima. Eles são da fração, tá? Mas a gente vai deixar como se eles fossem o número de cima, que daí não atrapalha. Então, eu tenho uma dívida de 40, eu vou lá e pago 6 reais. Pergunta para vocês, eu estou devendo ou está me sobrando dinheiro? Aí vocês vão ter que dar aquela pensada sempre no banco, né? Então, se eu estou devendo 40 e eu paguei 6, eu ainda estou devendo. Mas estou devendo quanto? Estou devendo menos agora, né? Então, vai ficar menos 34. Certo? Então, isso aqui vai ser menos 34 sobre 15 avos. Lembrando também, né, gente, eu não falei isso antes, mas é importante, caso dê para simplificar, nesse caso não dá, tem que simplificar, tá? Próxima opção, 6 menos 5,4. Bom, de novo a história dos parênteses. Tem parênteses, vamos tirar de parênteses primeiro. Então, 6 menos. O menos, ele troca o sinal do de dentro. Então, mais, tá? 5,4 se mantém. E aí a gente vai fazer essa conta. Uma dúvida que surge muito, gente, é a questão do sinal, tá? Do mais. Precisa colocar o mais sempre? Não, não precisa, tá? Se colocar tá errado, também não. Mas, particularmente, eu não utilizo. Quando assim, para botar a resposta, mas vocês fiquem à vontade. Próximo exemplo aqui, menos 1/2 menos mais 0,7. Então, lembrando, né? Parênteses, resolve parênteses primeiro, depois a gente transforma em fração ou em número decimal, que nesse caso a gente vai transformar em fração, porque o outro a gente transformou em número decimal, e assim vai. Então, menos 1/2 mantém, certo? Menos troca o sinal de dentro, então vai ficar menos 0,7. Uma dívida e outra dívida, então vamos ter uma dívida maior. Vamos fazer a nossa conta aqui. Então, a minha resposta aqui já vai vir a mais simplificada possível, 6/5 negativos, certo? Beleza? Vamos passar agora para multiplicação. Multiplicação, gente. Bom, vamos começar com multiplicação. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer com vocês? Já vou botar todos os exemplos que a gente vai fazer, tá? Facilita um pouco. E nesse caso, e na divisão, na multiplicação e na divisão, a gente vai ter a tal da regra dos sinais. Aqui vai valer regra de sinais. E o que nos diz a regra de sinais? Que se for multiplicação e divisão, a gente vai ter uma regrinha. E qual é essa regrinha? Se forem os sinais iguais, tanto positivos quanto negativos, isso vai dar uma resposta positiva. Se forem sinais diferentes, independente da ordem, tá? Vai ser negativo. E, de novo, isso vale quando? Isso só vale quando for multiplicação ou divisão, tá? Então, essa regra de sinais só vale para multiplicação ou divisão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é a gente vai ver sinal. Então, positivo com positivo, olha aqui, ó, vai dar positivo. Negativo com positivo
vai dar negativo. Positivo com negativo, negativo, porque tá aqui, ó, nos diferentes. Menos com menos, sinais iguais, então é mais. Sinais diferentes é menos. Mas, ô professor, aqui tem parênteses, tá? Esse parênteses que a gente tem aqui, ele só nos serve para não ter dois sinais juntos, tá? Por isso que tem parênteses desse lado. Mas, tanto é que aqui na frente, ó, não tem, tá tudo bonitinho, tá? Então, isso é a ideia, assim, a resposta, a gente já sabe qual é o sinal da resposta. E agora a gente vai fazer conta, certo? Então, aqui eu já sabia que ia ser positivo, mas não sabia a resposta. Agora eu sei a resposta. 17,15. Certo? E aqui, bom, já vi o sinal, então agora é só fazer conta. E a beleza da fração, né, quando a gente está fazendo a questão de multiplicação, é que basta multiplicar os dois de cima e os dois de baixo. Então, já vou colocar aqui a resposta mais simplificada. Perfeito? Vamos continuar? Neste caso aqui, também vai ficar a critério de vocês se vocês querem transformar em número decimal ou não. A primeira parte, ou então, né, transformar em fração a segunda parte. Eu vou transformar em número decimal, então vamos lá. E agora eu vou ter a conta aqui de 1,2 vezes 5,4. Então, a resposta aqui ficou 6,48. Tá bem? Neste caso aqui, vamos transformar esse aqui em fração. Então, beleza? E por último, não menos importante, um número inteiro vezes uma fração. Coloco um umzinho aqui para ser duas frações. E aí a gente vai ter 13 sobre 13, que é a mesma coisa daí, né, gente? 13 dividido por 13 dá 1. E terminamos a parte de multiplicação. Perfeito? Vamos para a divisão. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou colocar todos. E agora a gente vai ver os sinais. Então, primeiramente, né? Menos com mais, sinais diferentes é menos. Menos com menos, sinais iguais é mais. Sinais diferentes é menos. Sinais iguais é mais. Tá? E agora vamos fazer as nossas divisões. Então, 13,2. Beleza? Bom, segunda opção aqui, duas frações. Como é que a gente faz continha com fração, divisão? Também tem vídeo lá no canal, se vocês tiverem alguma dúvida, deem lá uma revisada. Bem importante essa parte. Então, já vi o sinal, só vou levar as frações. Então, gente, assim, é bem importante que vocês saibam fazer as contas, né, antes de trabalhar com sinal, porque se vocês souberem trabalhar com sinal, mas não lembrarem como faz as contas, aí fica um pouquinho mais complicado. Vocês, não sei, né, também é minha opinião, mas eu acho mais simples fazer a conta de divisão com fração, tá? Então, eu vou fazer isso nesta próxima também. Vou transformar esse 1,4 aqui em fração, porque é muito mais simples. Mas fica a critério de vocês. Se quiserem transformar o 28,5 em número decimal e fazer a conta, se virem. E agora, por último, não menos importante, nós vamos ter um número inteiro dividido por um número decimal. Então, eu vou fazer aqui no meio, ó. Vamos transformar isso aqui em 6,0 dividido por 2,4. Se eu tenho uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui, eu posso apagar as vírgulas e isso me facilita. Então, isso aqui vai dar 60 dividido por 24. E agora é só fazer a conta. Vou fazer aqui no canto. 2,5. Certo? Próxima. Então, a nossa próxima operação é a potenciação. E daí, o que a gente vai fazer? Bom, vai fazer conta. Essa é a parte mais maravilhosa. Então, vou botar todos os exemplos que a gente tem aqui e vamos fazer cada um deles. Então, olha só.
Potenciação. Então, lembrando que é uma potenciação. A gente vai ter uma base, nesse caso é o menos 3, e a gente vai ter um expoente, tá? Que é o númerozinho pequenininho lá de cima. A minha base vai multiplicar por ela mesma o número de vezes que o expoente mandar. Então, o menos 3, ele vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, menos 3, como tem negativo, eu vou botar dentro do parênteses, tá? Vezes menos 3, vezes menos 3. Essa é a ideia. Então, multiplicação, o número de vezes que o expoente mandar. Como é 3, vai repetir 3 vezes. Menos com menos, sinais iguais numa multiplicação vai dar mais. E com outro menos aqui vai dar menos. Então, ficou negativo. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. E é isso, gente. Acabou, tá? Vamos ver agora quando tem uma fração. Bom, quando tem uma fração não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que quem vai repetir é a fração. Então, 5 nonos vezes 5 nonos vezes 5 nonos. E aí, qual vai ser a parte mais difícil? A parte mais difícil é vocês resolverem essas contas aqui sem errar as multiplicações, tá? Então, não tem mistério. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, escreveu aqui, porque é fração. Fração multiplica de cima, multiplica de baixo. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Ah, prof, mas tu não fez a questão dos sinais. Não vou fazer coisa de sinal se não precisa, né? Então, todo mundo é positivo, não tem ninguém negativo para mudar sinal. Todo mundo fica positivo, continua positivo e é isso. Um beijo nas crianças. Agora, nós temos aqui menos 0,4 elevado na 3. Então, mesma coisa. Repete a base, o número de vezes que o expoente mandar. Então, menos 0,4, menos 0,4 vezes menos 0,4. Tá? E aí, vamos fazer conta, né? Então, a resposta 0,064. Perfeito? Tá, agora nós temos o 1 elevado na 10. Bom, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, graças a Deus, vai ser 1. E é isso, porque 1 elevado na qualquer número sempre vai ser 1, porque é multiplicação de 1, tá? E agora nós temos o menos 1 meio. Então, menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio. Multiplicação de fração. Então, primeiro vamos ver sinal. Menos com menos vai dar mais, com menos vai dar menos, com menos vai dar mais. Então, positivo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1, pelo amor de Deus. Vou pensar um pouquinho. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. E eras isso. Tá bem? E para finalizar, o 7 na 0. Isso aqui, gente, é uma propriedade. Então, só coloquei ele aqui, poderia ser o 7, poderia ser um número decimal, podia ser uma fração, podia ser qualquer coisa. Por quê? Para lembrar a propriedade. Qualquer número elevado na 0, que não seja o próprio 0, sempre vai dar 1. Tá bem? Então, isto é uma propriedade, não me esqueçam, sempre cai em prova, por exemplo. Eu adoro botar isso em prova, porque os aluninhos, quando não lembram da frase, sinto muito. Vamos pro próximo. Radiciação. Então, a beleza de trabalhar com raízes. Vamos lá.
Então, qual é a raiz de 36? A raiz de 36, a resposta, vai ser um número que vezes ele mesmo dê 36. Então, se eu sei que 6 vezes 6 é 36, a raiz de 36 é 6. E é isso, tá? E agora, raiz de 9/16 avos. Bom, para fazer raiz de fração, a gente vai fazer a raiz do de cima, tá? Dividido pela raiz do de baixo. Então, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4. Perfeito? Tá, e agora esse 0,25 aqui? Bom, o que eu vou dizer para vocês? Tem duas formas de fazer, tá? Uma delas é vocês pensarem no número e dar certo, tá? Que é que número vezes ele mesmo dá 0,25. Bom, pensando aqui, é 0,5, beleza? Vou lá, faço 0,5 vezes 0,5, eu chego em 0,25 e dá tudo certo. Ótimo. Sabe fazer? Perfeito. Tá, mas eu não sei. Se eu não sei, a forma mais simples de fazer isso é transformar em fração. Então, eu transformo isso aqui, o 0,25, em uma fração. Então, 25 em cima e o 100 embaixo. E aí, eu vou fazer que nem eu fiz a de cima aqui. Então, raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. E aí, transformo em número decimal, ó. Então, mantenho 5, tenho um zerinho, então, contou uma, bota vírgula e completa com 0. Então, a resposta é a mesma, tá, gente? A questão é de como vocês vão fazer. Se não tem ideia do que é o número, transformar em fração fica mais simples, beleza? E aqui, por último, não menos importante, a raiz de 225. Raiz de 225 tem que testar, tá? Ou faz o MMC, também pode ser para facilitar, para ver como é que dá. Mas neste caso aqui, eu sei que 15 vezes 15 é 225. Então, basta que eu coloque a resposta. Certo, pessoal? Dúvidas? Deixem nos comentários. E foi um prazer estar com vocês mais uma aula de matemática, certo? Um abraço!